Paz do Senhor para todos. Estamos de volta com o nosso canal. Está escrito na Bíblia ou não? E hoje um dos temas que nós iremos abordar é sobre a criação do mundo. Será verdade que Deus criou o mundo, o universo em 6 dias? É uma coisa que realmente muita gente debate. A gente vê o esforço científico em tentar moldar ou estipular a ordem da criação. Nós vemos aí os teólogos lutando para estabelecer os 6 dias da criação, e vemos assim muitas outras pessoas batalhando para tentar explicar como surgiu o universo. Bem, uma coisa é certa, que eu creio que Deus criou o universo. Isso é inquestionável, não temos nada para debater sobre esse assunto, nós já sabemos que Deus é que fez. Agora, os tempos e os momentos, essa é uma preocupação nossa. Por quê? Porque temos várias dúvidas. Bem, o Sol aparece no 4º dia. E como se contou o dia em 24 horas? Então isso tudo gera uma polêmica. E nós estaremos estudando em partes. Cada parte no seu lugar, cada dia no seu lugar. Aprenderemos um pouquinho daquilo que podemos conhecer tanto pela Bíblia, como também podemos conhecer e ver também com as pesquisas científicas encontradas. Não estou dizendo aqui que a pesquisa científica é maior do que a Bíblia. Estaremos aqui debatendo esse assunto, ou aliás, comentando esse assunto com todos, com aqueles que nos ouvem, sem diretamente ferir o princípio bíblico. Deus criou todas as coisas que existem, mesmo que nós vemos e não vemos. Isso é um princípio inalterável que jamais deve ser deixado de lado. É um princípio bíblico. Então aqui eu vou ler o texto de Gênesis para dizer que nós possamos compreender aqui o que está escrito, né? O livro de Gênesis está escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia. Se diz que a Bíblia é a pregoadora do geocentrismo, dizendo que simplesmente a Bíblia se colocou no centro do universo e a Terra, e agora se descobriu que a Terra não era o centro do universo. Você tem que entender que Moisés não entendia isso. Embora ele foi inspirado a contar a história da criação, ele não estava sendo inspirado a explicar o universo inteiro para nós. Isso não. Ele estava apenas explicando como Deus criou todas as coisas. É nesse ponto que a ciência rebate com a teologia. É por não entender que o homem, Moisés, não podia receber uma revelação tão grande como essa que ele mesmo não seria capaz de entender. Ele mesmo teria dificuldade de compreender a expansividade do universo com bilhões de estrelas. Isso para ele seria uma loucura. Então Deus deu a inspiração a esse homem para que ele contasse conforme as suas palavras, o que realmente, como foi a criação. E aí nós levantamos aqui para ver algumas coisinhas sobre a criação. O que a língua hebraica nos diz, Eis uma palavra curiosa. Lê-se Bereshit, significa no princípio, tá? Porque a primeira coisa que Deus criou não foi o céu nem a terra. A primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Porque a Bíblia diz no princípio. Então a primeira coisa que Deus trouxe à existência foi o tempo, que o tempo não existia. Não havia uma unidade de medida de tempo, não havia nada, porque Deus era eterno e seus anjos imortais. Então, para que contar tempo se nunca para eles vai terminar? Então, ele criou esse universo já baseado no quê? Com um princípio de existência. Além de diante, passaria a ser contado tempo. Então, aqui nesse Bereshit, e vamos separar em pedacinho a letra hebraica para nós entender até onde essa palavra Bereshit quer significar. Agora as palavras por parte. Lê-se a primeira parte, a beta. Esse sinalzinho aqui, hebraico, lê-se daqui para lá. Beta é a letra B, significa em. Depois nós lemos esse outro pedacinho que vai daqui a aqui, que é bara, e significa criar a partir do nada. Tá? Isso quer dizer, não existia nada, era vazio. E ele criou a partir do nada. Depois encontramos ainda mais um outro pedacinho que também diz rocha. Significa cabeça, criou, começo, o cérebro, a montagem inicial.
Depois lê-se mais um pouquinho rechiche, que é o finalzinho aqui. Junto ele significa primícia, o princípio. E por último lê-se xish, que é simplesmente essa palavrinha que quer dizer determinar e impor. Então quer dizer que nessa palavra berezit quer dizer que Deus cria a partir do nada o início, o princípio e ordena que essas coisas sejam realizadas. Então aqui começamos a entender um pouquinho sobre Deus, tá? A criação não foi algo involuntário, não foi algo assim que Deus simplesmente moldou e criou e acabou, não é? Ele não tinha esse pensamento, ele tinha interesse sim de fazer com que as coisas realmente acontecessem de maneira que as pessoas pudessem entender a grandeza dele, da sua criação. Então vamos continuar um pouquinho, aqui olhando o nosso texto, seguindo em frente. Bom, uma das coisas interessantes da palavra que nós utilizamos muito na Bíblia, que diz céus, aqui apareceu céu, né? Mas a tradução da maioria dos livros bíblicos, né, dos textos bíblicos, traduz como céus. Ele exemplifica que a palavra chamazim, ela tem a palavra de origem chama, shams. E se a palavra de shams, ela significa mar ou água insistente. Então, há um texto, inclusive, usado muito por rabinos judaicos, que eles diziam assim: no princípio criou Deus a água e a terra. Eles não exemplificaram diretamente céus, mas dizia a água e a terra. Isso parece fazer pensar num movimento de que existe uma grande água, um grande tonel de água gigante, em todo o universo era mergulhado dentro dele. E aí a Bíblia diz assim: e Deus fez separação entre as águas que estavam sobre os céus embaixo e criou a terra seca, fez surgir a terra seca. Então essa dá uma impressão, no contar de Moisés, de que parece que o mundo todo era. Bem que se nós olharmos também a questão da gravidade em si, né, quem está na gravidade parece que está dentro d'água. A pessoa vagando no universo, entrando dentro d'água e andando também no espaço sideral, ele parece que está dentro d'água, parece que ele não tem realmente um peso fixo, ele fica parado, se remexendo de um lado para o outro. Mas aqui é uma pesquisa boa, só para nós aqui comentarmos o assunto, não é uma afirmação. Ele fala que os astrônomos descobriram a maior quantidade de água já registrada no universo, a uma distância de mais de 12 bilhões de anos-luz da Terra. A quantidade de água equivale a 140 trilhões de vezes todo o volume de água nos oceanos e de nosso planeta. A grande quantidade de água se encontra na forma de vapor e em volta de um quasar chamado APM 08279 mais 5255. Um quasar é um núcleo de uma galáxia confinada num espaço pequeno em relação à sua massa, que abriga um buraco negro. Nesse quasar específico, há um buraco negro com 20 bilhões de vezes a massa do Sol, que produz uma quantidade de energia equivalente a 1 quadrilhão de vezes a da nossa estrela. Eles encontraram uma grande quantidade de água. Embora aqui está o texto de onde foi tirado, né? O local de onde foi tirado, e leva a gente a pensar assim: será que realmente essas águas povoaram todo o universo? E depois Deus foram fazer as separações, ele colocou tudo devidamente no lugar? Bom, isso ainda por enquanto está dando critério da nossa especulação. Nós não podemos afirmar com certeza. Agora, essa grande quantidade de água, tudo presa num buraco negro, leva você a pensar quando diz que Deus fez separação entre as águas que estavam embaixo e as águas que estavam em cima, que Deus separou essas águas. E ele diz que justamente a parte de cima ele chamou firmamento, e foi nesse firmamento que ele colocou as estrelas. Então dá para pensar alguma coisa sobre a questão do que realmente Deus fez naquele momento. Seguindo em frente aqui, o que a língua hebraica nos diz, né? Céus. A palavra céu chama Elohim, tá? É masculino plural. Ela tipificava para o judeu daquela época a existência de 3 tipos de céu. O primeiro céu é a expansão criada pelo domo, onde voam os pássaros, as nuvens que se movimentam. Seria a atmosfera, que nós conhecemos. Tá? O segundo céu era o domo onde o sol e a lua e as estrelas foram fixados. Conforme o pensamento judaico da época, era o segundo céu, era o domo. Né? E o terceiro céu era onde o trono de Deus, né? O santuário, a cidade onde Deus habita. Aí você pode perguntar para mim: mas irmão, isso está correto como o irmão está dizendo? Sim. Paulo diz que foi ao terceiro céu, isso quer dizer que ele chegou até onde o trono de Deus estava.
diz que voltou de lá, que diz que viu coisas que não dava para falar no nosso linguajar. Então é um assunto também a nós a ser pensado quando nos referimos ao estudar a palavra chamazim. Já disse também que a palavra chamazim, antigamente também chamni, era utilizado também para água. Antes de mais tarde as pessoas transformarem ela em céus, antes ela era dito água, porque passaram a compreender que o mundo não era repleto de água em volta, então o povo foi alterando e passou a ser usuário para a palavra céus, a existência. Mas isso é uma questão linguística, não resolve, nós só sabemos que Deus criou. Como era esse primeiro céu, essa primeira terra, isso nós não temos como saber, porque nós não estávamos lá para ver, tá? Alguns afirmam que o dia, agora o problema do dia, né? Que o dia em hebraico significa era, e assim conclui que Deus levou algumas eras para criar o mundo. A palavra hebraica para dia é yom. Ela pode realmente referir-se a um período de mais de 24 horas, mas no caso dos dias da criação, nem de perto isso pode ser, pois quando esta palavra yom vem acompanhada de um número definido, refere-se indiscutivelmente a um dia de 24 horas. Isso ocorre nos dias da semana mencionada em Gênesis. Vejamos, houve tarde e manhã, primeiro dia. Então há aquela crença de eras, que o mundo foi criado em eras, em eras, em eras. Passou-se milhões de anos para isso, paleozoica, mesozoica, aquelas coisas todas que nós escutamos da ciência. Então muitos traduzem essa palavra para tentar negociar, tentar um intermédio entre a ciência e a Bíblia, utilizam a crer que eram eras e não eram literalmente dias de 24 horas. Eu também tenho as minhas dúvidas com essa questão dos dias de 24 horas. Não é porque a expressão yom ali, mas você ensinou que na hermenêutica vale primeiro o sentido literal. Sim, é verdade, vale o sentido literal. Yom é utilizado para informar que é de 24 horas, mas você tem que também entender que quem está usando o sentido literal é Moisés. Ele não compreendia a cosmologia do universo. Então ele colocou, e como vamos contar o dia que foi um dia de 24 horas se o Sol não existia? Em outros planetas se conta totalmente diferente o tempo. Por exemplo, em Marte. Um ano em Marte equivale a 2 anos aqui na Terra. Olha só a diferença. Não é? Um ano de Marte equivale a 2 anos aqui na Terra. Então, nós temos uma diferença de tempo, né? Diferença de tempo, aliás, ao contrário. Então, como não conseguimos conciliar isso com clareza, né, a questão de um significar dia de 24 horas, porque Moisés é que escreveu. Né? Na entendimento dele eram dias contados, mas sabemos que não havia sol. Então como é que se contava o tempo? Porque a gente lê mais tarde, quando Deus criou, diz que será para contar os dias e os anos. Então alguma coisa não está fechando com a questão de 24 horas daqueles dias, naquele momento ali colocado. Eu não estou aqui retirando o poder de Deus, não estou dando vazão à palavra era utilizada por eles, porque você está falando do onipotente, e o onipotente pode tudo, ele pode criar tudo num piscar de olhos, e os homens querem explicar isso em tempos, mas para ele 1/1000 de segundo é suficiente para ele criar o universo com a vegetação e com o homem, tudo junto, uma vez só, e não teria problema nenhum para ele. Você está falando do onipotente. Então quando se estuda algo sobre a ação de Deus no universo, nossa tecnologia e nossa ciência tem que em primeiro lugar se rebaixar diante do conhecimento e da sabedoria divina. Não adianta, tá? Então vamos ver diretamente se isso realmente funcionaria com 24 horas, né? Aqui tem uns textos bíblicos que nos falam que a criação é um ato repentino de Deus. Não parece haver um espaço de tempo, ó. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Pela fé, Salmo 33, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Isso quer dizer, alguns dizem que o escritor de Hebreus está se referindo ao átomo, né? Algo que nós não enxergamos, mas que está em toda parte, e foi criado a partir daquilo que nós não vemos. Até aí dá para entender. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto ele ordenou e foram criados.
Aí é mais um outro salmo que fala sobre a grandeza de Deus. Agora aqui tem uma parte bem interessante, essa de Pedro. E eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. Olha só, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então ele quer falar que ele dá a intenção de seguir o mesmo texto do pensamento judaico primitivo. Que a terra foi tirada da água, ou de uma substância de movimento, e sobre ela, sobre a água subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam para o fogo. Agora ele está falando desses novos céus. Então quer dizer, houve uma criação a qual nós não tivemos uma participação eficaz de realmente ver. Realmente foi produzida numa antiguidade, e principalmente se olharmos ali quando a Bíblia diz que desceu água, veio água dos céus e brotou água da terra, dá para entender diretamente como era o mundo antigamente. Que no período de Noé, ou antes de Noé, o mundo era praticamente diferente do que nós conhecemos hoje. Então isso dá muito a entender olhando esse texto, quando ele diz que a antiguidade existiram céus e terras que foram tirados da água e no meio da água. Mas depois quando ele fala do nosso céu e nossa terra, que agora existem, ele está dizendo que então existiu um outro modelo universal que hoje nós conhecemos. Talvez esse seja o problema da ciência, na hora de interpretar o texto bíblico. Aí está todo o problema. É porque nós não compreendemos que existe uma ordem universal antiga que é de hoje. E que hoje existe uma nova ordem universal, que é a partir do dilúvio, de uma nova ordem universal que agora nós passamos a conhecer. Ou, que seria realmente que Pedro queria dizer com isso? Bem, vamos seguindo em frente. Primeiro dia da criação, dia e noite. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e sexto dia da criação. A criação do homem saiu no sexto dia. Os animais marinhos no quinto dia. De noite, agora é engraçado que a vegetação sai no terceiro dia. Geralmente a vegetação verde precisa do sol. Como é que diretamente ela surgiu no terceiro dia, se ela precisaria do sol para ver a geração de vida? É um outro fato também que nós falaremos um pouquinho mais para frente. Agora olha aqui, a primeira coisa que Deus disse foi que haja luz. E houve luz, né? A palavra hebraica para luz quer dizer claridade e iluminação. É uma palavra hebraica ali que agora eu não sei pronunciar, que se refere às ondas de energia brilhantes que primeiro vieram à Terra. Deus então coloca objetos de iluminação, hebraico, forma plural, mas outra palavra aqui em hebraico, literalmente. Em várias interpretações judaicas, a luz criada aqui é a luz primordial, que é diferente e mais brilhante que o sol. Então aqui é o pensamento de que essa primeira luz não era o sol. Quer dizer que o universo inteiro não tinha claridade, não tinha luz, não tinha nada. Deus disse, então haja luz. Então passou a surgir uma luz imensa em todo o universo. E passou a surgir praticamente o brilhar dentro do universo, que nós ainda não compreendemos como é que era. Não se esqueça daquilo que Pedro disse. Nós não compreendemos as coisas como eram feitas até Deus mudá-las. Se tornar a vir ou ser, existir e acontecer. A palavra haja, né? Então disse haja, pode ser acontecer, sair, ocorrer, tomar lugar, acontecer, vir a ser. E também pode também erguer-se e aparecer, tá? Então essas também são palavras que são usadas. Por isso que Deus diz, haja grandes luminares. Ele pode estar dizendo, apareçam os grandes luminares. Pode também não estar dizendo diretamente da criação do surgimento do sol, mas está falando dizer que ele geralmente colocou ele numa posição para que eles sejam vistos. E que a terra também não era vista. Não conseguia se ver da terra. Pode ser também. Não deixa de sair tão fora o sentido real. E não altera a criativa e a criação de Deus. Já que Deus é atemporal, passado, presente e futuro para ele não significam nada. Ele anda no tempo como se andasse numa rua. Ele vai para lá e para cá. E nada consegue mudar ou alterar a transferência ou as ações de Deus que nós não podemos explicar. Nós só estamos comentando. Isso não é base para virar assunto teológico de ser pregado em igreja, nada. Isso é apenas um estudo que estamos fazendo sobre a questão da criação do mundo em 6 dias. Bom,
Haja luz em um sentido mais amplo foi a criação dos elementos de Bóson. Isso aí foi um grupo de cientistas que entenderam, né, e teólogos também, que entenderam que a luz propagada seria um elemento do Bóson, os quais, mesmo não tendo massa, trouxeram à existência os elementos fótons, que por sua vez formaram todo o espectro eletromagnético, inclusive a faixa de frequência de luz visível e, consequentemente, toda a matéria. A palavra hebraica ner e nir tem a mesma tradução, lâmpada, luz. Na Bíblia, o termo lâmpada ou luz possui dois sentidos. O primeiro tem o significado de concreto, isso é, lâmpada ou lamparina, como instrumento de barro usado para iluminar a casa. Então aqui alguns acham que foram esses elementos que Deus criou naquele exato momento. Não foi diretamente o sol, mas foram esses elementos brilhantes e passou a surgir a luz, porque antes não tinha. Aí você vai dizer, então como é que é o reino de Deus repleto de luz e de glória? Como a gente vai entender essas coisas? Bom, é fácil você entender essas coisas se você parar para pensar que para Deus luz e trevas não significam nada, e no mundo espiritual muito menos. Elas foram designadas luz e treva porque serviram para dar a dualidade humana. Por isso que Deus chamou a luz de boa e fez separação entre a luz e as trevas. Porque mais tarde hoje nós utilizamos as forças das trevas, as forças da luz. Nós sempre utilizamos a glória de Deus. Porque utilizamos essas coisas para interpretar a ação do bem e do mal. Não é? Mas olha só o que o salmista diz no Salmo 139, versículo 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Verei que nem as trevas, outra versão, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Isso quer dizer que Deus não tem os olhos nossos humanos, nem os anjos. São nossos olhos que captam a luz, que captam, aliás, o reflexo da luz e nos dão os objetos, nos fazem ver os objetos que estão à nossa frente. Agora você já imagina o espírito. Ele não tem isso, então ele não pode ser afetado por ter brilho de noite ou ter clarão ou não ter claridade nenhuma. Isso quer dizer, luz e trevas para Deus não significam nada. Mas Deus diz que a luz criou a luz e depois disse assim, e fez separação entre a luz e as trevas. Então o que Deus quer dizer com isso? Ele criou ali um sistema de dualidade. Daqui em diante, tudo que refletisse a luz faria parte das coisas boas que iriam ocorrer. E tudo que refletisse realmente as trevas fariam parte das coisas ruins que iriam ocorrer. Porque ele diz que ele gostou da luz, né? Ele viu que a luz era boa, mas ele não disse que as trevas eram boas. E daí toda a ideia que vem até os dias de hoje sobre escuridão, sobre noite, os demônios que aparecem de noite, que incomodam os seres humanos e essas coisas todas, surgiram simplesmente daquela ideia das forças das trevas, do mundo obscuro e de escuridão. Né? Então todo mundo retirou baseado nesse princípio. Só que a princípio de Deus, na sua eternidade, luz e trevas não significam nada. Eles foram criados por objetos que nós, que somos presos dentro desse universo. Deus não vive dentro do universo. Ele vive tanto dentro, ele tanto na sua onipresença está dentro do universo, como ele está fora do universo. E ele não necessita de luz, de claridade, de nada. Tudo isso foi feito justamente para nós. Ele estava criando o universo para nós viver. Então, se era para nós viver, nós temos que entender que as leis que foram feitas por ele são leis que foram feitas para nós aqui que vivemos nesse planeta. Então até aqui nós vimos alguma coisa sobre a criação de Deus. Como ele começou a iniciar a criação da luz. Ainda não estamos em tópicos ainda de entendermos realmente sobre a questão do dia. Porque ainda permanece uma coisa não clara. Por exemplo, se Deus criou tudo e foi-se o primeiro dia da criação, como é que podia medir o dia em 24 horas se o sol e a lua ainda não estavam aí? E se essa luz que veio, que manou, ela foi capaz de gerenciar a vida, porque as plantas surgiram antes do surgimento do sol, e plantas verdes geralmente precisam da ação do sol, senão as plantas não têm. E sem a ação do sol também todo mundo seria congelado. Então essas luzes foram criadas foi como se fosse um brilhar de uma fornalha inteira em volta de nós. E depois é que nós ouvimos falar das estrelas que foram colocadas no firmamento. Então dá-se para entender que talvez nesse primeiro mundo criado, nesse início, o universo não era como nós conhecemos hoje.
e simplesmente as estrelas, por isso que tem essa dificuldade de medição de distância. Ah, a estrela tá lá, a estrela tá 1 bilhão de anos-luz, então levou 1 bilhão de anos para a luz dela chegou aqui. É que talvez a velocidade da luz que nós conhecemos hoje não fosse a velocidade única naquela época, quando elas surgiram. Eram bem diferentes. Quando Deus as colocou na expansão, é que diretamente ele espalhou pela galáxia. Talvez vivessem tudo num aglomerado, um próximo do outro, antes de Deus espalhá-los. É uma parte de uma teoria bíblica bastante aceitável e que dá para explicar, contar realmente como foi a criação da Terra e do nosso universo. Bem, na próxima parte nós vamos continuar estudando o texto, né? Cada semana nós vamos tratar um dia desse ou 2 dias da criação, conforme é entendido. Não vou referir-se diretamente a dia, tá? Porque é difícil interpolar 24 horas quando você não tinha diretamente 24 horas para isso, pois tudo era luz, o sol ainda não estava aqui. Então não havia diretamente. Ah, mas a Bíblia diz que fez-se tarde de manhã do primeiro dia. E fez-se tarde de manhã. Engraçado que ele não disse que fez-se noite. Ele só disse que fez tarde de manhã. Ele quer dizer, para Moisés, ele está dando uma estação de tempo. Nós somos humanos. Nós não podemos explicar tudo no universo. Por exemplo, para nosso entendimento, nós entendemos que a velocidade da luz é a velocidade máxima que alguém pode chegar no universo. Aliás, que alguém não, que a energia pode chegar no universo, porque nenhum ser vivo consegue chegar à velocidade da luz. Somente uma força de energia. Agora já surgiu ideias que descobriram partículas que conseguem ultrapassar a velocidade da luz. E quem é que sabe se no passado essa medição que nós tínhamos de distância era bem diferente? O universo vive sempre em expansão, isso quer dizer que um dia ele já esteve perto um do outro. Então quem sabe naquela questão, quando Deus colocou os luminares no 4º dia, esteja resolvido esse problema. E Deus espalhou esses luminares e já haviam então estrelas incandescentes já estavam queimando os próximos, que é formada desses fótons, dessas quantidades de energias que foram juntando os átomos todos e que fizeram o brilhar luminoso que iluminava toda a parte num determinado lugar e que Deus depois espalhou para que pudesse a Terra manter-se a vida. Ah, mas estava os sóis todo perto do outro, então a Terra deveria ser queimada. Não se esqueça que você está falando de Deus. Ele estava aqui. Então quer dizer, tudo sustenta. Ele foi aquele que para Josué ele fez a Terra girar para trás. Aliás, girar para trás não, parar de girar sem afetar o sistema gravitacional do mundo todo. Isso seria impossível. Tá? Ele fez o relógio de Arcas voltar para trás sem afetar o sistema gravitacional e a vida das pessoas. Isso também é impossível. Você está lidando com uma coisa que somente quem estava presente naquele dia poderia entender. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.